A cena é a seguinte: se não fizer nada, o Brasil pode ter até 1.040.000 mortos. Fala galera, aqui é o Pinho. O que eles não querem que você saiba? Hoje a gente vai falar sobre os números que o Ciro Gomes utilizou, quais foram essas fontes e por que elas foram tão longe da realidade dos números hoje. E que tipo de fontes a gente deveria confiar para estimar aí o que é que vai ser dos próximos meses, que medidas devem ser tomadas em termos de economia, em termos de saúde pública. Então vou assistir o vídeo aí com vocês do Ciro Gomes, onde ele fala sobre os números, as previsões das mortes aí para os próximos meses para o Brasil. Fizeram a simulação para a Inglaterra e para os Estados Unidos. E fizeram cenários. E hoje eles adaptaram esse cenário para o Brasil, finalmente, porque o mundo inteiro está chocado. Então, primeiro a gente tem que citar qual é essa fonte dele. Essa fonte vem do Report 9, relatório 9, que foi liberado em 16 de março pelo Imperial College of London. O Imperial College of London, na pessoa do pesquisador Dr. Neil Ferguson, eles são os conselheiros do governo britânico em termos de questão de saúde, epidemias, pandemias. E eles utilizaram um modelo de computador, Predictive Models, onde você coloca os números, você simula diferentes maneiras de mitigar essa doença, como no caso lockdown, social distancing. Esse é o Report 9, se você quiser você pode procurar, mas tome muito cuidado quando você for fazer suas pesquisas, tente sempre buscar nos sites oficiais das universidades, dos governos, porque vai aparecer muitas matérias de notícias e, como você sabe, não dá muito para confiar na mídia hoje em dia. Então, o que ele fala nesse Report 9 é simplesmente sobre previsões para a Grã-Bretanha, que é o Reino Unido e Inglaterra, e previsões para os Estados Unidos. Logo após, no Report 12, no relatório 12, de dia 26 de março, ele fala sobre uma previsão para Ásia, Europa, África e América Latina. Não cita o Brasil, então não sei quais foram as fontes aí do Ciro Gomes. Se você encontrar, por favor, me fala. Onde ele fala que, se nada for feito, na América Latina toda e no Caribe, poderiam morrer 3.194.000. Então vamos continuar aqui a ouvir Ciro Gomes. Com o que o Bolsonaro está fazendo. O mundo inteiro está chocado. Acabar isso, nós vamos ter que levar o Bolsonaro a responder pelo que está fazendo no Tribunal de Haia, como genocida, como atentador, como autor de crime contra a humanidade. Mas vamos deixar isso para a hora própria. Agora, a cena é a seguinte: se não fizer nada, o Brasil pode ter até 1.040.000 mortos. Isso é uma equação gelada, números. Se fizer uma contenção seletiva, que eles não sabem fazer, não há como fazer, o Brasil pode ter 780.000 mortes. E se o Brasil fizer como a Alemanha está fazendo, dado que a gente, vamos lá, não temos os testes, ainda estamos vacilando com o negócio de isolamento social e não temos leito de UTI, mas se a gente fizer como a Alemanha está fazendo, o número de mortes mínimo no Brasil é uma grande notícia, mas serão 44.000 pessoas mortas. Então vamos lá para os números. Esse Report 9, de 12 de março, do Imperial College of London, ele sugeriu que, se nada for feito nos Estados Unidos, pode acontecer 2,2 milhões de mortes nos Estados Unidos, e o pico aconteceria onde cerca de 80% da população já estaria infectada, que seria mais ou menos no meio de maio. No Reino Unido seriam 510.000 mortes, mais ou menos para o mesmo período, um pouco depois, porque a população também é um pouco menor. E logo depois ele voltou atrás, mas todos os vídeos que tem ele falando exatamente esses números de 2,2 milhões para os Estados Unidos e 510.000 mortos para o Reino Unido foram retirados do YouTube, alguém sabe por quê? Onde ele reduziu esse número para a pior das hipóteses, até o final de abril seriam 20.000 mortes, e foi mais ou menos o que aconteceu. Agora vamos olhar para os números no Brasil, certo? No Brasil hoje, dados do dia 29 de abril, que foi ontem, 79.361 casos. Número de mortes, 5.511 mortes, certo? 5.511 mortes. Se você considerar só esses casos, que são os casos pesquisados, você vai dar aí algo em torno de um pouco menos de 1%. Então, por que é que esses cálculos de Predictive Models, eles não são os melhores que temos no momento? No início, tudo bem, era isso que tinha, a gente não tinha muita pesquisa, como o coronavírus é um vírus novo, não dá para se fazer várias pesquisas sobre isso imediatamente, não dá para ter um peer review, não dá para ter um paper realmente de qualidade. Então os governos têm que trabalhar
de maneira segura, trabalhar para evitar o máximo possível que o pior aconteça. Então, o mundo todo sugeriu isso, o mundo todo praticamente, poucos países não fizeram lockdown, alguns países como aí a Suécia, como a Holanda, e já já a gente vai comparar os números em países que fecharam e países que não fecharam. E hoje eu quero focar nos números, vou mostrar números aqui dos Estados Unidos, de 23 de abril, testes realizados na Califórnia e Nova York, nos Estados Unidos. E antes disso, uma pesquisa realizada pela Stanford University, durante março. Esse paper foi liberado mais ou menos aí no início de abril, onde ele tinha como objetivo gerar uma estimativa de quantas pessoas foram realmente infectadas pelo vírus em Santa Clara County, na Califórnia, que é um município aí com uma região com cerca de 1,9 milhões de pessoas. Então, até então, 956 casos foram documentados. E quais foram os resultados dessa pesquisa? Essa pesquisa contou com um teste de anticorpos de 3.300 pessoas, onde foi se detectado que 2,5 a 4,2 dessas pessoas deram positivos, ou seja, o vírus já está se alastrando durante aquele período, o que deu de 50 a 85 vezes maior do que o previsto de 956 casos. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Lembrando que essa pesquisa não é um peer review ainda, leva tempo para ser revisada, mas esses foram os resultados. É com certeza dados mais confiáveis do que os predictive models aí do Imperial College of London. Os resultados foram que a relação da fatalidade para infectado reduziu de 50 a 85 vezes, deixando o coronavírus na mesma gama da gripe sazonal, de 0,03% a 0,1%. Agora, digamos, não vamos confiar nessa pesquisa, vamos olhar os testes que foram realizados, os resultados dos testes. Agora, com relação à geração de falsos positivos, eu não vou entrar nesse mérito, não sou médico, mas posso falar sobre isso. Ciro Gomes também não é médico. Então vamos lá, dados da Califórnia. O estado da Califórnia tem 40 milhões de habitantes, mais ou menos, 39,7. Os casos reportados até 23 de abril foram 33.865. Foram realizados 280.900 testes, onde 12% deles foram confirmados como positivos. Então, se a gente extrapolar para toda essa população, que é isso que uma pesquisa faz, ela pega, não vai poder testar os mais de 300 milhões de habitantes dos Estados Unidos, ele pega uma amostragem relativamente grande, são dados precisos, e ele mostrou que, se você extrapolar para toda a população, vai ser 4,7 milhões, e o número de mortes vai continuar o mesmo. O número de mortes, 1.227, o que deixa a chance de morrer na Califórnia de coronavírus 0,03% e uma chance de recuperação de 96% sem que você vá até para o hospital, ou seja, você não vai desenvolver nenhuma sequela, você provavelmente vai ter alguns sintomas, mas vai simplesmente ficar em casa ou não vai apresentar nenhum sintoma e vai se recuperar. Dados de Nova York, o estado que está sendo mais atacado, e você tem que prestar atenção a densidade demográfica, como é que as pessoas vivem nessa cidade. Em Los Angeles, as pessoas não usam tanto transporte público, é mais espalhado, quer dizer, na Califórnia. Já em Nova York existe uma concentração grande de pessoas ali em Manhattan, milhões de pessoas usam o transporte público, os metrôs, então a capacidade de contágio vai ser bem mais rápida e foi isso que essa pesquisa mostrou. Então, Nova York, o estado de Nova York, 20 milhões de habitantes, casos reportados 256.272, testes, foram realizados 649.325 testes, onde 39 desses foram positivos, ou seja, já está bem mais espalhado. Na Califórnia foi 12% e em Nova York 39% das pessoas estavam infectadas. O número de mortes, 19.410 até 23 de abril, o que dá a chance de morrer, no pior dos estados, no lugar que está sendo mais atacado, a cidade mais atacada pelo coronavírus, 0,1% de chance de morrer de coronavírus e uma chance de recuperação de 92%, sem que você precise ir para o hospital, sem entubado, sem ventilator, sem nenhuma sequela. Agora vamos olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos até agora foi o país que mais fez testes, foram 4 milhões de testes. Os Estados Unidos, lembrando, tem 328 milhões de habitantes. Os casos reportados até dia 23 de abril, 802.590 casos. Os testes realizados foram 4 milhões, que eu não acabei de dizer, e desses 4 milhões, 19,6 deu positivo. Então, se você extrapolar novamente para toda a população, imagine como uma pesquisa de opinião, certo? Você faz uma pesquisa ou uma pesquisa científica qualquer, você pega uma amostragem daquele grupo e extrapola para todo o grupo, o que dá 19,6% da população total dos Estados Unidos, 64 milhões de infectados realmente. E mortes, 50 mil mortes, o que deixa a chance de morrer nos Estados Unidos 0,15%. Aí você me pergunta, vamos para outros países onde estão sendo mais atacados. Vamos para o segundo país onde teve o maior número de mortes, que é a Espanha. 47 milhões de habitantes, casos reportados, 204 mil, testes realizados, 930 mil testes. Isso são dados precisos.
Números positivos, 22%. Isso quer dizer que 10 milhões de espanhóis, mais ou menos, estão infectados. E o número de mortes, 21.282. O que deixa a chance de morrer de 0,05 e a chance de recuperação, sem sequer você ir para o hospital, 90%. Aí você me fala sobre países que fecharam e países que não fecharam. O Brasil provavelmente conseguiu esse por causa do sucesso do fechamento. Não. O Brasil não está em lockdown. Isso está sendo a critério dos governadores e dos prefeitos. Muitas pessoas estão desobedecendo o lockdown. E o que essa pesquisa mostra é que, independente se teve lockdown ou não, o vírus vai se espalhar. Existe uma grande capacidade de contágio. E se você está em casa, você acha que você está seguro com seu pai, com a sua mãe, com seu idoso dentro de casa, uma pessoa numa população de risco, e você faz compra pela internet, você pede aí o seu Uber Eats, você vai no supermercado comprar água. O coronavírus ele fica nas superfícies, em algumas superfícies, por até 3 dias. Superfície de plástico, se eu não me engano, são 3 dias. Então, quando você pede o garrafão de água para sua casa, você tem como impedir que aquele vírus entre? Não, o vírus vai ter uma propagação alta. Não importa se você está usando máscara, se você está usando luva. Aquelas luvas estão mexendo ali, passando bactéria para onde elas vão. Agora vamos para 2 países, comparação aí de 2 países da Escandinávia, Suécia e Noruega. E vamos ver qual foi a diferença. Suécia não fez lockdown, talvez um pouco de social distancing, mas continuou tendo as escolas, as pessoas continuaram indo para o restaurante. Algumas pessoas começaram a usar máscara, mas não houve nada do que está acontecendo no mundo todo, de proibir as pessoas de saírem na rua. Suécia, 10,4 milhões de habitantes reportados, casos reportados, 15.322 testes, 74.600 testes foram feitos. Então, galera, esses dados estão online, só que vai ser difícil você encontrar. Geralmente eu pesquiso em português e eu vou nos sites oficiais dos governos desses países. Testes 74.600, onde 21 desses deram positivos, o que dá aí mais ou menos 2 milhões de habitantes. Mortes, 1.765 mortes, o que deixa em risco de 0,016%, ou seja, menos que 0,1%. Então é uma morte a cada mais ou menos 10 mil infectados. Agora vamos para a Noruega. Noruega, população um pouco menor, 5 milhões de habitantes, casos reportados 7.191, testes realizados 145 mil testes, onde deram 4,9 positivos. Positivos para toda a população, se você extrapolar, 250 mil. Número de mortes, 182 mortes, chance de morrer 0,03%. É um pouco menor, mas a Suécia não fechou. Você acha que houve uma grande perda, 0,016%? Chance de recuperação, 97% sem sequer ir para o hospital. Se você analisar em termos de estatística, de estimativa, a diferença não foi tão grande. E isso justifica fechado tomar as medidas que estão tomadas. Dados estão chegando todos os dias. E isso, novamente, galera, não é peer-reviewed, double-blind studies, certo? Isso são raw data. Isso é dados crus, certo? Não foi randomizado, não foi aleatório, foram as pessoas que vieram para serem testadas. E o que é que isso mostra? Existem várias pesquisas mostrando que a letalidade do vírus não é maior do que a gripe. Talvez tenha um componente de problema pulmonar um pouco maior do que a gripe, mas a taxa de fatalidade, a morte não vai ser maior do que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil. Porém, foi politizado, foi colocado aí uma virtude em você defender sempre a economia versus a vida. E não existe essa diferença. A economia, o seu trabalho faz parte da sua vida. Mais de 40% da população brasileira é autônoma. Então, pessoas que não vão ter nenhum auxílio, vão ter os seus meios de vida fechados. Imagina se o dinheiro acaba, o que é que você vai fazer? Por medo de um vírus que está mostrando que não é tão letal quanto se imaginava. Então, vamos ver o restante aí da entrevista do Ciro Gomes. Isso, no tempo, nós estamos falando do fim de abril. Portanto, nós temos agora 30 dias críticos para nos coesionar, nos unir. E aí a brincadeira é que é falsa a discussão entre economia e saúde. Por quê? Porque se a única solução para conter a velocidade genocida, assassina do coronavírus é o isolamento radical, então o Brasil precisa pagar para as pessoas ficarem em casa. Então, a única coisa que eu concordo com o Ciro Gomes é que realmente é um discurso falso de separar a vida da economia. A economia é o seu trabalho, o seu meio de vida, isso é intrínseco da sua vida. Você vai manter o sustento da sua família. Imagina aí todos os efeitos colaterais desse lockdown que está acontecendo. A quantidade de pessoas com ansiedade, obesidade, abusos, violências domésticas, abuso sexual de crianças e adolescentes em casa, uso de drogas, alcoolismo, tudo isso está aumentando. E esses efeitos colaterais vão traumatizar pessoas
para o resto da vida, não só por uma temporada, como é o caso do coronavírus. Então está na hora de você se perguntar quais são os interesses por trás de se jogar uma pessoa contra a outra. Muitos de vocês vão comentar aí que não concordam comigo, vão dizer que é minha culpa, mas nesse momento a culpa dos mortos do Brasil não é minha culpa, não é culpa de ninguém. Porém, a culpa de você perder o seu emprego é culpa de alguém. Está na hora da gente começar a pensar do porquê que esses números não são divulgados. Porque nunca foi tão bom para um político, nunca se teve tanto poder nas mãos aí de um político para traçar os seus dados, para saber onde você está, para cercear os seus direitos, suas liberdades individuais. Aí você vem com aquele discurso, todo mundo vem falar sobre não é o problema, não é os números, o problema é a capacidade das UTIs. O que é que você acha que era mais barato? Investir mais em UTIs, investir mais na saúde pública ou quebrar a economia de um país todo e jogar milhões no desemprego? Olha os números de UTIs. Antes dessa crise, tinham pouco mais de 30 mil UTIs no Brasil e dessas 30 mil, cerca de 95% já estavam ocupadas. Estados Unidos e Canadá, eles estão mandando os médicos irem para casa, estão fechando algumas clínicas e alguns hospitais porque não tem gente vindo, porque as pessoas estão com medo de contraírem o coronavírus por conta de todo o pânico que está sendo espalhado. Se a pessoa tem um problema menor, uma fratura ou um problema cardíaco que não necessita de uma cirurgia, eles acabam ficando em casa. As pessoas não vão por medo, os hospitais aqui estão vazios. E conheço alguns amigos médicos no Brasil que falaram nos hospitais que eles estão, apesar de toda a crise estar falando que está sobrecarregado, algumas UTIs ainda estão disponíveis, apesar de 95% já estar ocupada antes mesmo dessa pandemia chegar no Brasil. Mas não vamos levar isso em consideração, vamos pensar nos números, vamos ser frios, certo? Eu sei que cada vida é importante, a vida das pessoas, das milhares de pessoas que morreram no Brasil no ano passado, na última estação da gripe, a última gripe sazonal do ano passado, a vida das pessoas foi importante. Quando você preenche, você que é médico sabe, quando você preenche uma certidão de óbito, quando você coloca a causa da morte, você tem que ser muito específico, certo? Nos Estados Unidos já se mostrou que eles estão inflando os números. O próprio CDC, Center of Disease Control dos Estados Unidos, lançou uma nota dizendo que qualquer problema, se um paciente der entrada e for constatado coronavírus, a causa da morte vai ser coronavírus. Mas por que isso? If you had a pre-existing condition, and let's say the virus caused you to go to the ICU and then have a heart or kidney problem, some countries are recording that as a heart issue or a kidney issue and not a COVID-19 death. Right now, we're still recording it, and the great thing about having forms that come in and a form that has the ability to mark it as COVID-19 infection, the intent is right now that if someone dies with COVID-19, we are counting that. Alguns médicos estão sendo pressionados a colocar a causa da morte como coronavírus. Há relatos nos Estados Unidos, no Wisconsin, de que alguns médicos estão saindo quando voltam, está lá a causa da morte escrita coronavírus. E existe um incentivo financeiro lá nos Estados Unidos, não posso dizer do Brasil, se tiver uma admissão de um paciente internado com caso de coronavírus confirmado, o hospital recebe $39 mil e um ventilador. Porém, se for só uma pneumonia, câncer de pulmão, ele recebe cerca de 3 mil. Então a gente tem que se perguntar aí um pouco quem está se beneficiando dessa manipulação de dados, por que esses dados não são divulgados. E, infelizmente, muita gente vai acreditar no que ela quer acreditar, muita gente vai falar sobre mas a Itália. Em breve eu vou falar especificamente sobre o caso da Itália, por que deu tantos números e por que continua matando não mais do que a gripe, não mais do que a influenza A e B. Então é isso aí, galera, vídeo muito polêmico, mas espero que vocês tenham gostado dessas informações. Olhe online, você pode procurar todas essas pesquisas, Stanford University, essa pesquisa foi liberada, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. O Report 9, que foi o que falava que os Estados Unidos teriam 2,2 milhões de mortos, que a Grã-Bretanha teria 510 milhões, que são as fontes aí do Ciro Gomes, porém não tem nada relacionado com o Brasil, fala da América Latina e com mais Caribe e América Latina com mais de 3 milhões. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comente embaixo o que você achou sobre o vídeo, se você concorda ou não. Novamente, não sou médico, não entendo muito de estatísticas, mas entendo dos números. E esses números se provaram serem mais precisos e mais confiáveis do que os predictive models que foram dados aí anteriormente. Não tenha medo de espalhar boas notícias. Muitas pessoas acabam não hesitando em espalhar más notícias, espalhando o número de mortes. No início dessa pandemia aí lá na Itália, a Organização Mundial da Saúde divulgou um número de mortes lá por casos confirmados
de mais de 3%, que alarmou o mundo todo. Ninguém se preocupa em alarmar o mundo, deixar o mundo em pânico e passar notícias e passar dados não confiáveis. Porém, quando é o momento de espalhar dados confiáveis, todo mundo é cauteloso e espera ter um peer review, espera ter uma análise aí mais científica. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto. Valeu, vou calar a boca, já falei demais e até a próxima. Valeu!